recuperar a boa relação com a África, diz Lula em Cabo Verde. Olha só, o presidente está fazendo essa visita que é muito importante. E pinguem superchat, gente, para a gente trazer a notícia real aí para vocês. Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta quarta-feira com o presidente do Cabo Verde, José Maria Neves, e disse querer recuperar a relação entre o Brasil e a África. A passagem por Cabo Verde ocorreu no entorno de uma viagem à Bélgica, assim como o Brasil, o país faz parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o CPLP. Esse foi o primeiro compromisso de Lula na África nesse terceiro mandato presidencial. Após a reunião, os presidentes fizeram declaração conjunta. Neves destacou o retorno do Brasil nos fóruns de discussão internacionais, enquanto o petista voltou a afirmar que, no seu retorno ao governo, pretende retomar a relação com os países africanos. Nós queremos agora, com a minha volta à presidência, recuperar a boa e produtiva relação que o Brasil tinha com o continente africano, afirmou Lula. O líder brasileiro assumiu o compromisso de retornar a Cabo Verde para uma visita de chefe de Estado, a fim de discutir a relação entre os países. Ele também disse que planeja visitar uma série de nações da África neste e no próximo ano e deseja abrir embaixadas em países da região sem esse tipo de representação. Vão dando likes aí, gente. 34 likes aqui para a gente crescer. Lula disse ainda que pretende ouvir especialistas para definir como o Brasil pode auxiliar países africanos e citou áreas como educação, indústria e agricultura. Nós brasileiros somos formados pelo povo africano, a nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação de índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão em nosso país. Essa frase final foi bastante infeliz. Nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante os 350 anos de escravidão no nosso país. Querem ver se eu estou mentindo ou não? Eu vou pegar o vídeo que está lá no Metrópolis, que já tem os cara reaça do Metrópolis lá macetando, mas é exatamente isso que ele falou, e o DCM foi correto, ele fez a chamada correta, e aí depois colocou a frase infeliz do presidente da República. Eu vou pegar aqui para vocês o vídeo. Achei que eu tinha separado aqui, mas eu não separei. Deixa eu pegar aqui o... pegar aqui. Espera um pouquinho. Aqui. Aqui temos o vídeo exatamente. E aí vocês vão ver aqui comigo. E, de fato, essa declaração do Lula foi infeliz. Não tem como não falar que acontecer esse tipo de coisa, gente. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui grande para a gente ver. E eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós, brasileiros, somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. E eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós, brasileiros, somos formados pelo povo africano. Essa declaração. E aí o que acontece, gente? Acontece essa manchete que a Folha de São Paulo está colocando... Lula agradece a África por tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão. É isso que aconteceu, gente. O que acontece? Agora estão macetando lá nas redes bolsonaristas exatamente isso, e não é uma notícia da Revista Oeste, é da Folha de São Paulo. Vamos seguindo aqui para todo mundo acompanhar. Aí eles estão viralizando exatamente isso. Fala do presidente ocorre durante viagem ao arquipélago do Cabo Verde, em sua primeira ida ao continente no terceiro mandato. Matéria aí da Mariana Holanda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira ter profunda gratidão pela África por tudo que foi produzido durante o período da escravidão no Brasil. A manchete, isso estava na manchete da Folha.
é sacana, mas o texto está exatamente descrevendo a mesma coisa do DCM e afirmou que a forma de retribuir ao continente pode ser por meio de transferência tecnológica e ajuda de capacitação de profissionais. A fala ocorreu durante uma declaração conjunta com o premier do Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, enquanto o petista esteve no arquipélago africano em sua primeira viagem à África nesse terceiro mandato. A declaração, pelo que eu vi, não repercutiu mal no continente africano, mas acabou pegando aí de uma forma desastrada, sobretudo para quem quer ferrar o Lula, né, gente? Lula fez uma parada no Brasil para abastecer a aeronave no retorno da cúpula União Europeia, CELAC, em Bruxelas, portanto a ida não foi considerada uma visita de Estado. Ele disse ainda que vai recuperar a boa relação com os países do continente, abrir novas embaixadas e ajudá-los. Nós brasileiros somos formados pelo povo africano, nossa cultura, nossa cor, nosso tamanho são resultado da miscigenação de índios, negros e europeus, e temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante os 350 anos de escravidão no nosso país, disse Lula. Então é esse tipo de coisa que acontece, minha gente. A forma de pagamento que um país como o Brasil pode fazer está em tecnologia, a possibilidade de formação de gente para que tenha especialização para as várias áreas que o continente africano precisa, como industrialização e agricultura. Seguiu Lula. Queremos agora, com a minha volta da presidência, recuperar a boa e produtiva relação que o Brasil tinha com o continente africano. O petista disse ainda que pretende visitar muitos países africanos, abrir embaixadas em nações nas quais o Brasil não tem representação diplomática e ampliar o diálogo. Sem mencionar o nome do seu antecessor, isso está sendo uma coisa muito positiva dos discursos do Lula. Ele não tem falado do Bolsonaro. Jair Bolsonaro, Lula disse ainda que o Brasil poderia ter ajudado os países africanos a produzir a vacina contra a Covid se não tivesse um governo negacionista à época. Lamentavelmente, tivemos um desgoverno que não cumpriu o que é essencial, cuidar do ser humano. A África foi o continente que menos teve acesso a imunizantes em meio à pandemia. Até hoje, a região tem apenas 32% da sua população com 2 doses ou a dose única do fármaco, segundo dados do projeto Our World in Data. Especialistas mais uma vez afirmaram que muitas doses doadas por outros países chegavam com prazo curto de validade, o que dificultava sua distribuição em áreas mais remotas. Depois, no Twitter, ao compartilhar fotos com o presidente do Cabo Verde, José Maria Neves, Lula disse também que abordaram a importância dos estudantes cabo-verdianos do Brasil. O próprio presidente do arquipélago foi um deles, já que estudou na FGV nos anos 80. Volto com a promessa de reunir nossos países para pensarmos uma agenda comum, escreveu Lula nesse post. Essa não é a primeira declaração polêmica de Lula sobre a escravidão. Em março passado, ele citou a miscigenação como um lado positivo do período, numa fala que gerou críticas do movimento negro. Toda a desgraça que isso causou ao país, causou também algo bom, que foi a miscigenação, a mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui. A declaração ocorreu na Assembleia Geral dos Povos Indígenas. Em discurso, que Lula tentou exaltar os povos indígenas e negros e criticou os colonizadores que há 500 anos venderam a ideia de que era preciso trazer a escravidão ao Brasil porque os indígenas eram preguiçosos e não gostavam de trabalhar. O episódio despertou críticas de ativistas que argumentaram que não há saldo positivo da escravidão. Eles citaram que a mestiçagem muitas vezes foi fruto de violência e lembraram que a ideia de elogiar a mistura de raças está ligada ao mito da democracia racial, usado para negar a existência do racismo. As falas do petista chamam a atenção para um dos traços das suas declarações que já geraram incômodo entre os apoiadores e até entre pessoas próximas à presidência, o improviso. O fato sobressaiu em especial as diversas declarações do presidente sobre a guerra da Ucrânia. Aí eu discordo de você, Folha. Aí a Folha tentando... eles ficam tentando empurrar a agenda da OTAN e pró-Ucrânia, sempre citando o improviso. Eu acho que, pelo contrário, as declarações do Lula sobre guerra da Ucrânia foram muito bem planejadas. É diferente desse discurso. O Lula é muito bom quando ele fala, em geral, sobre a elite. Quando ele fala sobre os povos mais... quando ele fala dos mais pobres, exceto quando ele está falando da sua própria trajetória, do que ele viveu, porque ele sabe muito bem a respeito disso, ele tende a agir como um senhor de 77 anos, gente. O senhor de 67 anos eventualmente comete equívocos na fala.